Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Danielson e a função do canal Testemunhos de Quem Viveu nada mais é do que compartilhar experiências verdadeiras vividas por nós. Né? A gente compartilha, né? E quem quiser visitar, visita. E talvez vocês tenham lembrado, talvez tu tenha assistido um áudio de uma conversa, de uma resposta que eu estava dando num grupo sobre uma visita que eu recebi de elders há uns, lá por talvez 98, 99. E quando eu gravei esse vídeo, só estava explicando, só contando o que eu estava fazendo, mas né, repetindo a conversa, não citei nomes, fui respeitoso, porque eu sempre sou da opinião que todo mundo tem direito de seguir quem quiser, né, ou o que quiser e acreditar no que quiser, né, e embora eu creia na palavra de Deus e procure seguir a palavra de Deus, né, o próprio Deus ele dá esse respaldo de nós escolhermos em Deuteronômio 30, 19, por exemplo, né? Que a gente pode escolher quem a gente quiser, só que a gente vai assumir uma responsabilidade sobre isso. E eu estava simplesmente é, comentando, né, sobre uma visita que eu recebi dos elders e contando detalhes do que foi falado, não citei nome nem nada. E daí coloquei esse vídeo, foi um dos vídeos que rapidamente teve uma ascensão bem rápida, eu mal coloquei ele, de repente ele já estava com 4.000 é, visualizações. E de repente, sem mais nem menos, quando eu vou entrar no vídeo de novo, ele foi retirado do YouTube, né, por uma denúncia de, entre aspas, bullying. Se tu ouviu o vídeo original, quando ele fala a minha conversa com os elders, não tem nenhum bullying, eu tratei sempre a questão com muito respeito, simplesmente falei a verdade. Daí agora eu queria pensar aí contigo, o que será que eu falei, só estava simplesmente falando uma experiência, o que será que eu falei que deixou os mormons tão assustados a ponto de inventarem uma acusação falsa para retirar o vídeo? Então assiste o vídeo aqui conosco, mas antes não se esqueça de se inscrever, clicar em se inscrever no nosso canal, também dar um like no seu vídeo, né? E vamos tentar descobrir junto e pensar junto o que será que deixou os mormons tão assustados a ponto de excluir um vídeo tão simples e tão ingênuo até do canal. Vamos direto para o vídeo. Eu sempre falo, sempre comento que eu não fui membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, embora tenha tido contato com vários mormons e conversas com elders e acesso à literatura mormon desde pelo menos 1995. E por causa desse conhecimento que eu tive, apesar de não ter me membrado, né, um grupo de ex-mormons tinha me colocado num grupo de uma das redes sociais e pediu para mim dar o seu testemunho. Eu estava conversando com isso. Dessa resposta, né, que eu contei a história que eu falei uma vez sobre uma visita que eu tive com de elders, quando eu recebi essa visita e eu comecei a descrever o que aconteceu nessa visita, saiu um áudio. Desse áudio eu transformei num videozinho, né, com um áudiozinho que foi colocado no canal, nesse canal aqui do YouTube, no canal de Testemunhos Verdadeiros e no blog www.testemunhodequemviveu.blogspot.br. E rapidamente esse vídeo começou a ser muito comentado, eu comecei a receber via e-mail, via WhatsApp, comecei a receber vários comentários sobre esse vídeo e chegou próximo a 4.000 visualizações. Daí, de repente, simplesmente esse áudio, quando eu entrei na internet de novo, há uns dias atrás,
ele havia sido removido por denúncia, por quebra de, não sei, quebra de que regra da comunidade. Porque se tu ouviu o áudio, e eu vou disponibilizar esse áudio também para quem quiser ouvir, não tem absolutamente nenhuma infâmia, não tem insulto. Eu sempre sou muito respeitoso com qualquer um, já era naquela época, sempre fui muito respeitoso, né? Simplesmente eu descrevi algo que aconteceu comigo na minha vida pessoal, não citei outros nomes, não citei nome de pessoa, só falei o que aconteceu comigo, né? Mas aquilo que eu estava descrevendo e o debate parece que incomodou alguém. Primeiro, eu queria deixar bem claro que na Constituição brasileira, no artigo 5º, está declarado que nós temos o direito de expressar a nossa opinião, liberdade de expressão e pensamento, né? Eu respeito a opinião. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam seguir o mormonismo ou não possam seguir qualquer outra religião. O próprio Deus autoriza as pessoas a tomarem suas próprias decisões e escolher a quem seguir. Eu estou aqui nesse blog, nesse site, nesse canal no YouTube, tão simplesmente compartilhando experiências minhas, testemunhos meus, coisas que aconteceram comigo. E foi esse áudio, coisa que aconteceu comigo, né? E eu estava livremente expressando a minha opinião. E apesar da Constituição brasileira dar direito ao expressar a minha opinião, a ter a minha liberdade de pensamento, respeitando a liberdade de pensamento dos outros, respeitando a liberdade de pensamento dos mormons, respeitando a liberdade de pensamento dos demais cristãos, eu simplesmente dei a minha opinião, e com minha opinião parece que ofendeu a um grupo que se sentiu ofendido e resolveu tirar do canal do YouTube, né, esse vídeo. Para quem já ouviu, quem ouviu o áudio, sabe que não havia nenhuma infâmia, nenhuma mentira, nenhuma calúnia, nenhuma difamação. Foi só o relato de um fato que aconteceu comigo. Eu queria comentar com aqueles que retiraram o áudio. Eu gostaria que você que retirou o áudio ou que colaborou para que o áudio saísse, abrisse a tua Bíblia, a Bíblia que tu tem na tua casa. Vou aqui abrir a minha aqui, né? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e diz assim: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando na carta de Gálatas que pelo fato dele ter chamado a atenção, falado verdades, muitas pessoas se resolveram se tornar inimigos dele. E ele pergunta, mas por que vocês me têm como inimigo se eu só estou falando a verdade? Eu me fiz inimigo de vocês quando falei a verdade? Então, assim, quando eu falo de qualquer coisa, né, nesse canal, não é para ofender ninguém. Número 1, é para mim exercer o meu direito de expressar a minha opinião. Número 2, é para mim exercer o meu direito de compartilhar as minhas experiências. E número 3, é para mim também poder colaborar com a tua linha de pensamento. É para mim poder colaborar, que as minhas experiências possam te servir ou não. Mas vamos supor que sirva pelo menos para uma coisa, para te refletir. Seja para fortalecer aquilo que tu acredita, ou seja para te repensar aquilo que tu acredita. Não sei, né? Mas isso que foi cortado, o áudio que foi cortado, para quem se lembra, né, pode confirmar, quem ouviu o áudio, e eu acho que eu vou disponibilizar o áudio, o link para o áudio nas descrições aqui do vídeo, o áudio na íntegra, mas o áudio simplesmente descrevia uma visita que 2 elders mormons fizeram quando eu morava em Santo Ângelo,
lá em 1997, 98, 99, 98, eu não lembro exatamente a data, mas foi na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. E na época eu me declarava ateu racionalista, ateu, não acreditava em Deus, não acreditava no diabo, não acreditava em religião nenhuma, mas eu gostava muito de conversar com as pessoas. E quando esses dois elders chegaram na minha casa, eu, com todo o respeito, com todo o carinho, como eu trato até hoje, né, os elders, o pessoal do Testemunho de Jeová, elder, outras igrejas, qualquer um que vier à minha casa vai ser bem tratado. E isso é uma coisa do meu caráter, eu aprendi com meus pais, assim, a gente não trata mal ninguém, mesmo que ele pense diferente da gente. E esses elders vieram fazer uma visita querendo apresentar a sua doutrina. O que eu fiz? Convidei eles para sentar, sentei com eles, servi, fiz suco, né, refresco, porque era um período bastante quente, fiz refresco, tinha também umas bolachinhas, servi, conversei, tratei e deixei eles expressarem a doutrina deles, com todo o carinho, com todo o respeito, como eu tenho até hoje com qualquer outro, com os mormons também. Bom, beleza. E daí eu expliquei para eles, na época que eu era ateu, que eu não participava de igreja nenhuma, que eu não acreditava nem em Deus, nem no diabo, nem no espírito, nem no livro, nem nada, mas que eles sempre eram bem-vindos para conversar. Na segunda visita, eles seguiram e começaram a apresentar mais partes da doutrina deles, eu prestando atenção. Embora eu fosse ateu na época, eu tinha um certo conhecimento religioso, porque a minha família sempre foi muito religiosa e sempre deu uma boa formação religiosa para todos os filhos, né? Mesmo, todo, né? Me tornei ateu, não foi culpa dos meus pais, não. Meus pais me deram uma formação religiosa muito consolidada. Mas eu prestava atenção na doutrina que eles estavam passando, eu percebia que haviam diferenças, eles se apresentaram como cristãos, não fui eu que chamei eles de cristãos, eles se apresentaram como cristãos, e eles começaram a apresentar uma doutrina que era diversa, diferente da doutrina que eu conhecia, pela minha cultura religiosa, que eu conhecia como cristianismo. No final da segunda visita, eles sempre tinham um livro de Mormon junto, eles pegaram o livro de Mormon e disseram o seguinte, que eles iam deixar aquele livro para mim, para mim ler o livro. Eles deram assim um roteirozinho de leituras que eu deveria fazer do livro, e na próxima semana eles iam voltar para ver o que eu achei. E eles pediram o seguinte, eles pediram que eu lesse os livros, depois eu me ajoelhasse e pedisse confirmação, porque isso ia fazer com que eu ia sentir o coração aquecido, que um ardor no peito, confirmando que era Deus falando comigo. Bom, ateu, eu respondi para eles, eu sou ateu, mas a título de respeito, porque vocês, né, aqui, eu vou fazer isso. Li todos, item por item, do que eles falaram. E assim, gente, eu era ateu, hoje eu sou cristão, mas eu era ateu na época. Mas apesar de eu ser ateu, eu tinha bastante conhecimento de antropologia, tinha bastante conhecimento de sociologia, tinha bastante conhecimento de história. Eu trabalhava no Centro de Cultura Missioneira, no núcleo de arqueologia do Centro de Cultura Missioneira em Santo Ângelo, e como estagiário, e eu tinha acesso à arqueologia, à história, à antropologia. Eu estava estudando psicologia de língua psicanalítica e tinha acesso a vários estudos a respeito do comportamento religioso. E ainda disso eu tinha uma bagagem familiar de conhecimento de cristianismo, que desde a minha avó, minha mãe, meu pai, realmente eles me deram uma excelente base sobre cristianismo. E eu percebia várias coisas nas leituras que eles vieram lá em casa me dar. Eles vieram trazer essas leituras para mim. Eles vieram trazer as leituras para mim, descrevia coisas que não correspondiam à realidade científica. Descrevia, por exemplo, animais que não existiam na América. Descrevia práticas que eram
europeias ou africanas. E outra coisa, tinha textos bíblicos inseridos. Meu conhecimento bíblico não era assim essas coisas. Eu melhorei meu conhecimento bíblico da década de 90 para cá, mas eu já tinha algum certo conhecimento bíblico e eu consegui identificar colagens de textos bíblicos naquele livro, somado com algumas lendas, principalmente lendas norte-americanas e algumas lendas da cultura pagã. E a doutrina ensinada eram doutrinas muito baseadas em doutrinas pagãs. Gente, o que eu vou fazer? É a verdade. Tá? Bom, pelo menos, vamos segurar um pouquinho? Então, talvez não fosse a verdade, mas era assim que eu estava percebendo. Tá? Se não era verdade. O meu conhecimento em antropologia, o meu conhecimento de história, o meu conhecimento de cristianismo, o meu conhecimento de arqueologia, o meu conhecimento de ecologia, de sociologia, estava confrontado com aquilo. Não fechava. Mas, apesar de eu ser ateu, mas eu sempre fui muito curioso. Disseram que era para mim me ajoelhar e rezar e orar e tal, para pedir confirmação. Não é que eu fiz isso. Peguei o livro, eu lembro da cena, sabe? Eu peguei o livro de Mormon e na cozinha tinha um banquinho de madeira, madeira não, era bem simples, o assento de madeira. Eu coloquei a Bíblia em cima do banquinho, me ajoelhei e disse: se isso aqui é verdade, então eu quero que isso seja confirmado no meu coração, que nem esses jovens missionários me pediram para fazer. Fiquei lá parado. E aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não senti nada. Mas e daí? Tudo bem. Mas a minha parte eu fiz, né? Beleza. Na outra semana chegaram aqui chegaram na minha casa lá em Santo Ângelo, esses elders, igual como sempre. Convidei eles para entrar, convidei eles para sentar, servi suco, conversei, perguntar. Eles perguntaram: e aí, fez o que a gente disse? Fiz. Sentiu alguma coisa? Eu disse: não. Mas como não? Eles começaram a ficar: mas tu leu tal coisa? Eu disse: li. Só que assim, daí eu comecei eles me perguntaram, eles vieram até minha casa me perguntar o que eu achava daquilo que eu tinha lido. Eles é que me perguntaram. Eles vieram até a minha casa e me perguntaram quais eram as minhas impressões daquilo que eu tinha lido. E eu dei as impressões daquilo que eu tinha lido. Eu dei as impressões, eu falei assim que essa obra cristã não tem como se comparar à Bíblia, porque era uma obra de ficção, que era uma obra com recortes, com vários elementos, e elementos fantasiosos. Eles começaram a ficar bravos com isso. E eles começaram a me insultar. Eu disse assim também: vocês se dizem cristãos, mas a doutrina que vocês ensinam é contrária à doutrina do cristianismo. Então vocês são adversaristas ao cristianismo. Daí eles se enfureceram. E na minha casa eles se levantaram e ficaram vermelhos, começaram a me insultar. Eu poderia ter tocado eles embora, ter mandado eles embora? Podia, mas em vez disso, eu disse para eles se acalmarem. Falei para eles que eles continuavam bem-vindos na minha casa se quisessem conversar, mas se não sabiam conversar, não tinham o que fazer. Mas se quisessem conversar, seriam bem-vindos. Eu não ia deixar de ser amigo deles, de tratar eles bem, de respeitar. E eu falei ainda isso para eles: respeito a religião de vocês. Na época eu disse: eu não creio em nada. Hoje eu creio em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio que sem Jesus não há salvação. Hoje eu creio nisso. Mas na época eu não acreditava. Eu disse para eles: eu não acredito em nada disso de que vocês estão falando, mas vocês têm direito de acreditar. E vocês são sempre bem-vindos, se quiserem conversar. Mas se quiserem só me insultar, então não tem conversa, não existe conversa. Eles se retiraram bastante nervosos, levaram o livro
de Mormons com eles e não apareceram mais. Até a minha esposa, que foi Mormon, até eu perguntei para ela depois, né, anos depois, né, perguntei para minha esposa, que tinha sido Mormon, se eles tinham ido embora porque se aborreceram comigo, e a minha esposa disse que talvez não, talvez simplesmente já tinha terminado a missão deles, eles foram para outro lugar. Bom, esse é o conteúdo do áudio que foi retirado do YouTube. Eu pergunto para vocês, tem algum insulto? Tem alguma mentira? Aconteceu comigo, não foi mentira. O que eu estou descrevendo aconteceu comigo. E eu tenho direito de falar. A Constituição me dá esse direito. Eu só contei o que eu vivi. Aqui o testemunho é de quem viveu. Não é o que os outros me falaram, não é. Simplesmente é isso. E eu volto a dizer o que eu falei, e talvez esteja um dos elders, ou os dois elders que tenham passado pela minha casa no final da década de 90 em Santo Ângelo. Se tu foi elder em Santo Ângelo no final da década de 90, talvez seja contigo. Eu quero dizer para ti assim, respeito a tua forma de pensar, e Deus te dá direito de escolher. Mas eu também tenho direito de expressar minhas ideias. E é só isso. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 16, estou me fazendo de inimigo de vocês por estar falando a verdade? A única coisa que eu quis foi compartilhar a verdade. Isso no final da década de 90 e aqui nesse canal do YouTube. Respeito sim o pensamento de todos. Eu só estou expondo o meu pensamento na esperança que a minha experiência possa contribuir com a tua experiência. Que a minha experiência possa, de fato e verdade, te ajudar a refletir melhor, confirmando talvez a tua fé, ou quem sabe, colocando um ponto de interrogação. Só isso. Só isso. Deuteronômio capítulo 30, até eu vou abrir aqui, não tinha pensado em abrir, mas eu vou lá abrir. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mas Deuteronômio 30, 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Escolhe, é uma escolha. Como é que a gente escolhe a vida? Deus continua explicando. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é o prolongar da tua vida, dos teus dias. Se achegando, ouvindo a sua voz. Jesus vai dizer em João capítulo 17... Eu não tinha pensado em botar estudo bíblico, gente, né? Porque o canal é estudo. E diz assim, João capítulo 17, João 17, versículo 17 diz: santifica os teus discípulos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E em Gálatas, eu já tinha falado Gálatas 4,16, né? Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso foi escrito por um apóstolo enviado por Deus, dizendo que se um outro evangelho fosse anunciado, que seja anátema. Por quê? Porque o evangelho já foi anunciado. Não tem que ser anunciado um outro evangelho. Jesus morreu por todos, ressuscitou por todos, e a palavra dele, céus e terra passarão, e as palavras dele não passarão. Então, se alguém acrescentar e inventar alguma coisa além do que Jesus falou, não é verdadeiro. E meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus queridos,
talvez meus adversários, que não são meus inimigos, porque eu não quero mal de vocês. E sou contra ataques pessoais. A doutrina do livro de Mormon é diferente, é outra coisa. O próprio título do livro de Mormon diz o outro evangelho. Já está dizendo que é um outro evangelho, mas não só porque está dizendo que é outro evangelho, mas porque de fato é outro evangelho. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse, seja anátema. Jesus disse, a minha palavra, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras. Ele estava falando do Tanakh, do Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, que em hebraico é Tanakh. É disso que Jesus estava falando que era verdade, que era o verdadeiro. Não é outras coisas. E eu simplesmente apresentei essas coisas. Apresentei o meu conhecimento da época que eu tinha de antropologia, de história, de arqueologia, de psicologia social, que trata também dos fenômenos religiosos, o conhecimento que eu tinha de cristianismo, e não encontrei correspondência considerável entre o livro de Mormon e isso. E foi isso que eu falei. Eles que me perguntaram. Eu não fui até a sede, a capela deles, não fui até a casa deles para falar isso, não fui até a sede deles para falar isso. Eles deram o livro para mim, deixaram o livro uma semana para mim ler, voltaram na outra semana e perguntaram quais eram minhas impressões, e eu respondi. Foi só isso. E o que eu respondi foi que, pelas minhas impressões, estava totalmente diferente do cristianismo. Pelas minhas impressões, estava totalmente diferente da Bíblia. Pelas minhas impressões, era uma obra de ficção que não tinha correspondência com figuras históricas, com figuras arqueológicas, com figuras científicas. Só isso. Foi a minha impressão que eles me perguntaram. Né? E aí? Na tua opinião, precisava ter tirado o áudio do YouTube? Vou deixar o link do áudio para quem quiser ouvir, para ver se tem alguma coisa, certo? Mas não me tratem como seus inimigos só porque eu estou falando a verdade. Não me tratem como inimigo, tá bom? De verdade, de verdade. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem que eu não quero mal para ninguém. Não quero mal para os mormons, não quero mal para pessoas de outras religiões. Eu defendo liberdade de pensamento, defendo a liberdade de culto, desde que essa liberdade não atinja a minha. Tá bom? Então, assim, mas pensem no que eu falei, tá bom? Obrigado por ter me escutado até aqui, gente. O vídeo ficou bem mais comprido do que eu esperava, mas eu espero que seja útil para vocês. Muito obrigado por me escutar até aqui e que Deus os abençoe e os ilumine, que a verdade do Senhor vos liberte, em nome de Jesus. Um forte abraço e até quando Deus permitir.